Oi, Nath! Oi, querida, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Graças a Tudo Deus, Nath. jóia. Conta pra mim, Bom, quem é a Nath? Nath, hoje é uma outra Nath. Eu já fui várias Nath. Eu digo Nath multifase, né? Tipo camaleão, assim, que foi mudando de cor. Já fui uma pessoa muito livre, independente antes da maternidade. Na verdade, isso não só por causa do Té, por não ser mãe ainda. Uma Nath festeira, uma Nath que trabalhava 3 turnos para obter as coisas para um dia constituir família. Sabe quando tu pensa que tu precisa 1000 coisas para te poder depois, mas aí a vida vai te ensinando que, na verdade, nem tudo tá nos nossos planos e as coisas não estão no nosso controle, que a gente tem que, à medida que vai surgindo os desafios e as coisas, a gente vai descobrindo, né, como fazer. E eu acho que a minha vida sempre foi assim. Então a maternidade foi a mesma coisa. Eu quis ter a Alicinha, já estava assim me planejando para isso, mas eu parei de tomar comprimido em 3 dias, engravidei dela. Foi assim, ela já tava esperando para vir, né? Eu digo, ela já estava rondando, eu e meu marido. E aí veio super bem, saudável, aquela coisa toda. E depois de 1 ano de idade, ela começou a ficar um bebê sério. E aí, junto com isso, a minha mãe faleceu, que morava conosco. E aí eu demorei, assim, em cair na real que era atraso de desenvolvimento que ela tinha, né? Que ela tinha já certos atrasos, porque ela batia palminha, ria, abanava, mas era com menos frequência. Hoje eu vendo as crianças típicas, eu entendo isso. Ela fazia as coisas, mas ela fazia menos. E aí eu fiquei, assim, num tempo nesse luto, e eu também não tinha conhecimento muito de desenvolvimento, não sou da área da educação, agora que estou estudando psicopedagogia. Então, assim, por isso que eu falo que eu fui me reinventando, porque eu não tinha a menor noção desse universo que a gente vive hoje em dia. Nada, nada, nada mesmo. E aí fui absorvendo, fui observando, fui pegando conselhos, fui tendo aquele processo, assim, entre negação e descobertas, de entender, até chegar a 1 ano e 10 mesinhos ter o diagnóstico dela. Aí eu virei outra pessoa. Da noite pro dia, daí eu comecei a... Eu digo que apesar de toda a dor, foi muito bom, assim, porque eu acho que eu sou uma mãe incrível hoje. E eu acho que antes eu pensava muito, não é que eu não era uma boa mãe, sabe? Eu era uma boa mãe também antes, mas eu era uma mãe, assim, à moda antiga. Eu pensava em prover o futuro dela. Que eu achava que o desenvolvimento dela estava garantido. Que ela, como todo mundo, ia aprender as coisas imitando, observando, daquele jeito típico, né? Então eu achava que eu tinha era que, tipo assim, botar comida na mesa, ter o teto, o dia que eu não estiver aqui, ela ter casa, um dia poder estudar. E a vida me mostrou que não era bem isso, que eu tinha era que rever, trabalhar menos e que talvez ter muito menos das coisas, ficar com mais básico, mas ter mais tempo e dedicação para ela, no maternar. Então, hoje em dia essa sou eu, né? Meu foco é a Alicinha. Você faz muitas intervenções, né, com ela, inclusive diárias, né, que posta nos stories, no feed, enfim. E como é que Uhum. você fez essa preparação? Qual foi, vamos botar assim, pegou, recebeu o diagnóstico dela com 1 ano e 10, aí quais foram as medidas que você tomou? Logo de cara, assim, não, de cara ela tem que fazer isso. Ou eu procurei um Sim, médico, terapeuta, o que que... sim. Sim, o meu estalo depois do diagnóstico foi mais rápido do que antes. Eu sempre digo que o problema todo foi antes. Foi o luto da minha mãe, sabe? Esse 1 ano, vamos dizer assim, que eu perdi no sentido de estímulo para Alice. Eu fazia muita coisa instintivamente, mas eu não tinha informação, porque eu não tinha ideia ainda que era autismo mesmo. Eu achava que ela era assim um temperamento, uma criança parecida comigo quando criança. E hoje eu vejo que eu também tenho fenótipo ampliado, no mínimo, se eu não sou autista, né? Que eu tenho características. Então, eu não via problema nisso. Então, eu acho, assim, que depois que eu peguei o diagnóstico, eu só no dia, assim, quis me avançar na neurologista. Fiquei de cara, assim, com ela, sabe? Eu tive aquela reação, assim, mesmo de... O que ela tá me dizendo? Minha filha é autista, se ela mal viu ela aqui 30 minutos. Mas era tão evidente que a Alice era autista que a médica percebeu que ela tinha já muito atraso.
com 1 ano e 10, sabe? Ela é uma criança que já estava há muitos meses que estava sempre igual, fazendo as mesmas coisas, mesmas brincadeirinhas, correndo para lá e para cá, olhando desenho, mexendo em tampa de panela. Então, naquele dia ali, tirando esse dia que eu tive esse choque, assim que eu comecei a ler sobre autismo, foi as fichas caindo, sabe? Todas. No dia seguinte, eu já estava contatando uma cliente minha que tinha um filho com autismo e aí já fui atrás, assim, de terapia, foi bem imediata a minha reação. Só que, claro, daí eu não tinha plano médico, aí esse que foi também um problema, assim, que eu me obriguei a tentar fazer alguma coisa mesmo sem saber. Porque não tinha opção, né? Porque daí a gente via na literatura que tratamento tinha que ser intensivo, aí tu pega na internet aqueles casos bem graves, tu começa a entrar em pavor e tem que reagir. Oi, Pedro! Tudo bom, querido? Que lindo! Vamos. Mãe, passear tem que ir de sapato, não é? Tem que ir de sapato. Passear tem que ir de sapato. Ah, tem que ir de sapato para passear. Muito bem. Que fofinho ele. A gente, como é que se fala? Você falou que foi super rápido, até instintivamente você começou a intervir. Mas e como é que foi para a tua família? Como é que a tua família recebeu a notícia? Se realmente você partilhou, não partilhou? Sim, normal? partilhei direto já. Também eu reagi. Eu não fiquei assim nem com vergonha, não, nada disso assim passou para mim. Eu digo que sempre foi até o diagnóstico, a negação e tudo isso, sabe? Eu já peguei, já conversei com meu marido e já escrevi para minha família. Eu me lembro que foi pelo WhatsApp, assim, porque falar era difícil ainda. Mas eu escrevi explicando e mandei para os dindos e para todos os meus irmãos, sabe? Para as pessoas próximas aquilo, explicando o que tinha acontecido. E, claro, todas as pessoas, a maioria, assim, 95% já aceitou, porque eu imagino que eles já achavam também. Que as pessoas veem e às vezes elas ficam te dando assim algumas dicas, mas ninguém tem medo, né, de dizer alguma coisa que desconfie. Então, eu penso que todo mundo já estava achando assim, que já estava bem evidente ali até a investigação. Só que até a investigação eu não fiquei falando para todo mundo mesmo, né? Eu fiquei alguns meses ali nesse pensamento de não é, o que será, mais com meu marido e com mais umas 2 pessoas assim. Mas aí todo mundo aceitou bem. Não mudou nada para ninguém em relação a Alice, né? Isso foi bem tranquilo, assim. Bem mesmo. E aí comecei a procurar na internet informação. Aí que a coisa começou a andar. Aí, para você que quando você descobriu que procurou formações, quais formações você indica para quem está no começo mesmo? Eu digo isso porque eu descobri o diagnóstico do meu filho em janeiro desse ano. Eu escutei na outra live tu contar isso, que interessante, né? Foi, porque assim, dentro da ideia de comunicação, pelo menos da ideia leiga que eu tinha, eu achava que meu filho comunicava muito bem. Ele fala, ele não desenvolve assim um alto esquema mental, não, mas ele se comunica bem, ele pede para comer, ele sabe o que ele quer comer, ele vai direto, não sei o quê. Eu achava que isso beleza, e é sempre muito ativo, assim. Além do autismo, ele tem a hiperatividade, o TDAH, e com isso a hiperatividade vem junto, né? Então eu achava que ele era um menino muito ativo, se comunicava bem, então sei lá, acho que não tinha muita coisa a ver. Aí quando a gente começa a ler, e vai vendo aqueles traços, aqueles pequenos traços, você fala, meu filho estava aqui, meu filho está aqui, meu Deus, está aqui também, faz isso aqui também, ai meu Deus do céu, como é que eu não enxerguei? Eu ficava muito assim, isso dói um pouco na gente, né? Aí tu pensa assim, meu Deus, só eu não vi, né? E o que você fez logo de início? Assim, você tem alguém para indicar? Assim, você descobriu agora, segue essa pessoa, que essa pessoa pode te ajudar. Porque tem mais embasamento científico, tem mais embasamento prático, sei lá. Sim, a pessoa que marcou minha vida nessa descoberta foi a Ana do Nós e o Autismo, tá? O Instagram dela é Nós e o Autismo. Ela tem gêmeos e o marido dela é muito participativo. Nossa, ali os dois, assim, colocam a mão na massa. E na época, pesquisando autismo, eu encontrei eles no YouTube, na verdade, porque eu não usava muito aqui o Instagram.
Entendi. E foi uma transformação já conhecer eles, porque aí eles tinham acesso a terapias via liminar no plano médico já na época. E aí eles faziam vídeos compartilhando as atividades de estimulação que era feita em casa. Então, por isso eu digo assim que nós todas somos utilidade pública depois com o tempo, é impressionante. Porque se não fosse outras mães também, o que seria de mim? Com as terapias tão caras, sabe? Eu ia ver uma hora de fono, R$ 80 na época que eu pesquisei. Não, e não era uma hora, era 30 minutos. Era R$ 80 a sessão de fonoaudiologia há quase 3 anos atrás, aqui onde eu moro. E o que é meia hora, né, numa intervenção de autismo? É uma gota no oceano. Aí tu faz as contas, tu pega que nem eu que paguei por 1 ano 2 horas de terapia, que eram bons profissionais. A aba nem tinha aqui na minha cidade, nem pensar. Mas 2 horas dava R$ 1.400 por mês. Sabe o que é isso? R$ 1.400 por mês por 2 horas. Mas o desespero era tão grande e eu não ia entrar em fila esperando. E eu sabia que a Alice precisava de uma terapia individualizada. Então a gratuita aqui só tinha em grupos. E ela não podia com grupo porque ela tinha extrema sensibilidade auditiva, sensorial. Ela não podia nem assim ir em lugares com muitas pessoas que ela já se incomodava. Então, eu tive que sair pagando as terapias. Só que em pouco tempo ali nas terapias eu já comecei a notar alguns resultados e aí eu atacava eles na porta no fim da sessão e perguntava o que eles tinham feito. Aí eu tentava em casa fazer aquilo ali. E aí eu fiquei assim no começo, eles me contavam. Então, eu ia perguntando e fazendo, ia vendo canais no YouTube, aí eu vinha aqui pro Instagram. Aí eu conheci também o Desafio Autismo e aí a Alicinha assim deu uma decolada, porque a Alicinha ela teve avaliação de autismo severo, né? E não só severo, como também a comorbidade de dispraxia, que é esse transtorno que ela tem de base motora, que é uma dificuldade muito grande nos movimentos, né? Na ideação dos movimentos, de pensar como fazer as coisas, no planejar como aí fazer depois de ter ideia e na execução. Então, isso causava um impacto muito grande na vida dela também. Então, assim, nossa, quando eu comecei a perceber essas coisas, eu pensei em que planeta eu vivia que eu não tinha nem visto que essa menina não tinha habilidade motora, porque para mim ela engatinhava, corria, pulava, subia, descia, pegava o que ela queria. Mas, na verdade, quando eu fui para fazer atividade com ela, sentar numa mesa ou pegar um lápis, é que eu vi que o buraco era bem mais embaixo. Então, isso aí foi também apavorante, então eu não tinha opção de não dar um jeito, sabe, de estimular ela. Eu tinha que recuperar a Alice de qualquer maneira. E assim, a gente sabe que sair do espectro não é possível, mas melhorar... eu não acredito nisso. E também nem penso que ela saia, né? Aí, mas ela continua sendo classificada como severa, mesmo com todas as condições? Não, agora ela entrou na linha do moderado. Mas assim, mas ela apenas entrou na linha do moderado. Sabe o que é apenas? Porque assim, entre o nível severo, tem também vários, né? Níveis dentro do autismo severo, porque a gente classifica como severo, mas tem severo, por exemplo, que fala, tem severo que não necessariamente para te ser severo, tu precisa ser não verbal, por exemplo, né? E no caso da Alice, uma coisa que sempre deixou ela perto do severo justamente era a questão motora, porque mesmo quando ela desenvolveu muitas outras habilidades, que nem o cognitivo dela é bem bom, né? Que nem ela já é alfabetizada. Ela é uma criança assim que tem umas áreas bem acima da média já para a idade dela, que não tem atraso nenhum, que está adiantado. Mas o motor sempre a deixava no severo, porque o motor ele determina a tua autonomia na tua vida, né? Tu precisa do motor para te se vestir, para te escovar os dentes, para te fazer xixi, para as coisas mais básicas do dia a dia, para te comer. Então, até foi interessante nós falar sobre isso, porque existe um engano muito grande entre mães que eu fico apavorada de ver. E eu acho que é importante a gente levar esse choque de real, assim, saber que não dá para brincar, perder tempo, sabe? Porque às vezes as mães saem do neuro e muitas falam para mim assim: eu tenho um filho com autismo, mas ele é autista leve. Aí eu digo: ele é leve.
Aí a criança tá com fralda, não fala e ela é leve, sabe? Sendo que, na verdade, o autista leve mesmo, e que não tenha comorbidades associadas, esse diagnóstico até é bem difícil de conseguir assim pequeno. Né? Ele vai ter o quê? Ele vai ter a questão social, vai ter um pouco ali dos interesses mais restritos, mas é uma criança que brinca, é uma criança que muitas vezes também interage, uma criança às vezes que se comunica super bem, né? Às vezes até de uma maneira acima que as outras crianças. Então tem muita essa confusão dos diagnósticos, sabe? Eu nunca me iludi, assim, muita gente jura que a Alicinha é leve vendo ela no Instagram, mas a Alicinha não, ela não é autista leve. Eu acredito muito que Deus opera milagres e que eu não vou desistir para que socorra, mas ela não é autista leve. Eu tô batalhando para ela entrar no moderado mais leve dentro do moderado, entende? Por enquanto, eu tô um dia de cada vez vencendo, né, com ela. Tem que ser, e assim, o bom é que você tem, assim, como é que eu posso explicar? Você usa ferramentas diferentes, cada dia você estimula de uma maneira, para ela também não virar para você e falar assim, ai mãe, eu não quero de novo. Eu não sei se ela fala isso, mas você faz coisas muito diferentes, assim, não fica repetindo o estímulo, ela faz um estímulo diferente, às vezes como é que fala? Relação de cores, relação dos animais com os nomes, não sei o quê. Então, isso daí são estímulos diferentes. Então, ela sempre vai achar que vai ter coisa diferente e vai aceitar, né? Isso daí que é o bacana. No caso, o difícil é fazer ele ficar prestando atenção. Ele foge, a atenção dele voa rápido. Por causa do TDAH também, né? Associado. Sim. Muito bem. Então, a gente até colocou rotinas aqui, né? Ele marca o quadrinho dele. Toda semana a gente faz um levantamento, né? Se vai rolar o prêmio, se não vai rolar o prêmio. E teve semana que não rolou o prêmio, ele ficou super frustrado, super triste, mas eu expliquei, eu sentei com ele, mostrei, ó, aqui tá errado, aqui não pode, aqui tem que diminuir. E tinha muita birra todo dia, birra do nada, não era crise, era birra. Porque a birra, se você der o que ela quer, ela para na hora. A crise não, você pode dar o mundo que não vai parar. Então, eu fazia esse teste com ele, eu dava o que ele queria, na hora parava, então não é crise. Então você não está em crise, você está fazendo birra à toa. Você tem suas horas para tudo, hora para brincar, hora para mexer no celular, hora para comer, hora para fazer tudo. Então você não precisa fazer isso. Inclusive essa semana começou com birra. Falei, ó, vamos observar o quadro, porque ele fica louco pelo prêmio. Domingo é o dia dele ganhar o prêmio dele. Então eu falei, ó, vamos cumprir. Porque parece que o TDAH aqui é mais presente mais gritante do que o autismo, mas o autismo está aqui. A gente teve até no aniversário essa semana, que ele chegou no aniversário, foi começando a chegar gente, ele olhava assim para mim, mãe, vamos embora? Mãe, vamos embora? Eu falei, vamos esperar só mais um pouquinho, fica aqui no canto comigo e tal. Eu fui tentando engambelar ele, mas parecia que aquele monte de gente estava meio que sufocando ele, eu não sei explicar. Mas lógico, se ele ficasse muito chateado, a gente ia embora, não tinha o menor problema. Mas aí ele foi se distraindo com outras coisas, outras pessoas, se afastou realmente, ficou no cantinho comigo, conversando e brincando, eu entretendo ele, aí ele ficou. Mas a primeira reação dele foi, vendo aquele monte de gente, foi querer ir embora. Eu quero ir embora. Vamos embora? Ele não falou que ele estava com sono. Ele chegou em casa, ele dormiu em 2 minutos. Mas ele não falou que ele estava a cabecinha dele, sabia? Um evento assim social é uma exaustão para eles, né? É muito estímulo, é muita coisa, é a mudança da rotina, imprevisibilidade, né? Ter que tolerar várias coisas. A Alicinha normalmente curte várias coisas e depois ela volta morta, porque na verdade eles fazem um esforço além para estar ali nesses lugares. Mas parabéns que tu engambelou ele e insistiu, porque a gente tem que fazer isso, é muito importante. E é assim, quase não é a minha madrinha, né? Quem ele vê sou eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Acabou. Isso às vezes a prima vem, mas é muito raro. Então ele não tem contato com gente. Então ele ficou meio apavorado também. O Ethan perguntou qual a idade do Pedro. O Pedro tem 6 anos, Ethan. Pra mim tava tudo bem, né? Assim, olhando outras crianças, o diagnóstico sempre muito antes do Pedro, eu
sinceramente, eu fiquei meio preocupada. Eu falei assim, gente, será que eu, sei lá, acho que eu comi mosca, eu comi bola, sei lá. Como? Né? Mas aí, né, não tem Mas são como... coisas que acontecem e a gente não pode carregar essa culpa, né? A gente também não sabia. Eu acho assim que o importante também é muito triste quando a gente vê uma mãe que sabe e depois ela não resolve assim aceitar ou não busca força de algum meio. Eu sei que é difícil, mas tem que tentar superar e seguir para frente. Aí eu acho assim, enquanto a gente não sabe, tu não sabe, querendo ou não, mesmo que hoje a gente se culpe, a gente não sabia, né? E a culpa e o tempo não vai voltar. Né? Bagunceiro, vamos botar assim. Ah, bagunceiro, pronto. Bagunceiro e pipa voada, voando. É que menino e TDAH, e quando o autismo não é assim severo, ele confunde mesmo bastante. Agora, cada ano que passa, as coisas estão ficando mais fáceis de diagnosticar, a informação vai se espalhando, né? Tem mais estudos, profissionais estão mais qualificados, mas é complicado. Muita gente que eu conversava na época do diagnóstico da Alice, tinha uma cliente minha que estava fazendo um TCC sobre autismo na faculdade. E aí eu toquei no assunto de autismo com ela, ela disse nunca, olha ali. Aí ela chamou assim a Alice, e aí a Alice olhou para ela no salão, uns testezinhos assim, bobo. Mas eu acho até que deu sorte, sei lá eu, por que a Alice também atendeu ela aquele dia. Ela, não, nunca, tu não sabe. Porque ela estava fazendo o campo de pesquisa dela nessas centros de convivência. Então a gente também às vezes não, as pessoas às vezes não imaginam ainda o autista criança, né, o autista bebê. Né? Assim, a nossa realidade é só o autista criança, mas também tem, por exemplo, o Aspe Sincero, que já é pai, já tem a família dele, tem um perfil também no Instagram que ele fala muito disso. Ele fala assim, o autista cresce, tá, gente? Cresce. O autista constitui família, enfim. Cresce, nasce, reproduz, envelhece e tá tudo certo, é tudo igual. Ele falou, né? Eu achei muito engraçado. Porque hoje ele também tem, se eu não me engano, ele tem 2 filhas. Então, sabe, a pessoa pode ter uma vida normal. O negócio é você estar aberto a acolher essas pessoas. É aí que tem que virar a chavinha lá na cabeça, né? Complicado. Sim, tomara que todos possam, né? Mas e os que não possam, tem que existir as políticas públicas, né? Todo um amparo para essas pessoas também. Porque a gente tem também essa ideia a gente tem essa ideia muito pesada em cima da pessoa com deficiência também, de ficar sempre louvando eles pela superação que eles têm. A gente só fala sobre a superação. Pois é, ele é autista, mas a Alicinha já lê, nossa, ela é uma superação, mas na verdade ela é um indivíduo, uma pessoa como qualquer outra, que na verdade tem que ser respeitada e aceita, independente das habilidades que ela ganhar ou não, né? A gente tá à mercê de não saber o que vai acontecer também no futuro com eles, né? Precisa que tenham uma qualidade de vida independente do nível, do grau e das comorbidades que tenha. Mas claro, a gente vai lutar e sonha para que seja assim, né? Um Aspe Sincero da vida. Tomara. É verdade. Nath, eu queria te agradecer muito pela sua contribuição, por você ter contado a sua história. Imagina. Assim, é a 4ª mãe das 8 que vão florear essa semana nossa. Entendeu? Muito obrigada. É um orgulho poder receber você na minha página. Afinal de contas, você hoje é referência para muita gente pelo trabalho que você está fazendo. E Obrigada. assim, eu não vou dar parabéns, porque parabéns parece coisa de aniversário, né? Mas, ó, louvo as suas práticas, porque realmente ajudam muitas mães. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo projeto. É muito legal, assim, muito gostoso a gente fazer essas lives mais curtinhas, conversar e conhecer, assim, a diversidade que tem dentro da diversidade, né? E fazer relação de amizade, isso é bom pra gente, sabe? A gente conversar com quem entende, quem vive um pouco do que a gente vive também. Muito obrigada mesmo, adorei, viu? E vou estar acompanhando aí as próximas lives aqui. Já estou acompanhando, né? Conheci uma mãe até que eu não seguia antes essa semana. Mas a maioria eu já conhecia, super fã de todas. E agora também estou te acompanhando aí o teu Pedrinho, que é um fofo.
Ele tá, nossa, uma gracinha toda hora vindo atrás de ti, né? Pedindo atenção, coisa. Isso é maravilhoso, sabe? Eu penso assim, nossa, que delícia de live atrapalhada, porque tudo que a gente quer, né? Uma criança autista tá ali na volta, atrás da mãe. Que alegria, que coisa bem boa, né? Graças a Deus, aqui é o contrário. A gente fala assim, calma, calma que eu tô indo, calma. Não é, vem cá, não, é calma, calma que eu tô indo. Aí vou, sair correndo. Por isso que eu não tô fazendo lives tão compridas, porque ele acaba demandando, então, assim, né, chamou, a gente vai, né? Isso, e vai acostumando, né? Que nem, olha, mais uma diquinha aí final, é que nem as atividades, quando as mães perguntam pra mim como começar a estimular. Às vezes é uma atividade lá de 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, depois 1 minuto. Que nem hoje em dia a Alicinha produz atividade, às vezes, de 15 minutos sentada, pessoal, vocês acreditam? E ela sempre foi uma criança assim que corria pra lá e pra cá, né? Também não parava quieta pra nada. Então, a mesma coisa eu digo em relação às lives. Tu vai ver que ele vai se acostumando. Vou deixar tu ir. Oi, querido. Manda um beijinho aqui para as seguidoras da tua mãe, para mim. Tchau. Aproveita bastante a tua mamãe, viu? Tua mamãe é muito querida. E tu é muito fofinho. Tem hora que ele deita, tem hora que ele fica. Tem que aproveitar. Legal, ó, se despedindo. Eu que agradeço. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tá, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, querido. Faz um coraçãozinho pra ti, faz. Coração. Que lindeza! Fofo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.